tal a gente falar um pouquinho sobre energia de biomassa? O que é, primeiramente, energia renovável? Bom, hoje nós vamos falar sobre a energia de biomassa. Talvez você se pergunte por que biomassa não está escrito aqui? Bom, porque a biomassa nós vamos definir um pouco mais pra frente sobre o que é. Primeiro nós vamos definir o que é energia e a energia renovável, certo? Bom, o que é energia afinal? A energia é a capacidade de produção pela ação e ou movimento que gera uma força, manifestada de várias maneiras. Bom, tem o princípio de Lavoisier, que significa que ele diz algumas coisas. Primeiro, que ela não pode surgir do nada. Ela precisa de alguma coisa para que ela seja manifestada. Segundo, é que ela não pode ser destruída. E terceiro, que ela não pode ser destruída, né, como eu disse antes, mas ela pode ser transformada em outro tipo de energia. Bom, agora nós vamos falar sobre a energia renovável. A energia renovável. Bom, muita gente se pergunta o que ela é, o que ela impacta. Bom, primeiro, os recursos da energia renovável, eles não são esgotáveis. Mas vamos lá. Bom, mas o petróleo não é uma energia renovável? Sim, ele vai se renovar. Mas esse processo do petróleo se renovar é milhões, milhões, milhões de anos, certo? Então a gente poderia definir a energia renovável como sendo assim, uma energia que ela não se esgotará rápido. Que tipo de energia é uma energia renovável? O vento, a água, a chuva, o calor do sol. Existem muitas energias que são renováveis e elas não são necessariamente naturais, como eu disse, que é o exemplo do petróleo. Ele é um produto natural, só que ele tem, se você extrair ele agora, vai levar milhões de anos para ele ser produzido de novo. Tá bom, mas o que é biomassa? A biomassa é basicamente a matéria orgânica, vegetal ou animal que, após sua decomposição, consegue ser usada na produção de energia. Nem toda matéria orgânica ela é considerada uma biomassa, e um exemplo disso é o petróleo, que ele não é considerado porque a biomassa é uma energia renovável, e o petróleo não consegue porque ele é escasso. Bom, ela é uma energia renovável, pois a lenha das árvores, após o processo de combustão, que é usado para obter energia, ele vai liberar CO2 na atmosfera, que vai ajudar na formação de nuvens de chuva, que junto com os raios solares vai ajudar no processo de fotossíntese de novas árvores para criar mais lenha. As principais matérias-primas usadas na obtenção da biomassa são a lenha, a cana-de-açúcar, os galhos, as folhas e alguns dejetos urbanos, como o esgoto e dejetos industriais. Bom, alguns dos produtos derivados da biomassa são o biogás, que ele é derivado de resíduos alimentares, esgoto, excrementos e dejetos urbanos obtidos em digestores. A formação dele é de gás metano e dióxido de carbono. O etanol, o etanol comum, ele pode ser feito através da cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, da beterraba ou do milho. Quando é feito do bagaço da cana-de-açúcar, 28% consegue ser aproveitado. 28% desse bagaço. O etanol celulósico ele é um tipo diferente de etanol e ele tem dois processos de produção que podem ser utilizados. O primeiro é formado basicamente, quando ele é formado basicamente por moléculas de celulose, através da hidrólise enzimática. E o segundo é através da gaseificação, fermentação e destilação dele. O biodiesel ele pode ser obtido através de óleo vegetal, como da mamona, do dendê ou do babaçu, e ele tem baixo teor poluente. Ele pode ser usado como combustível normal ou na produção de outras energias. E o carvão vegetal, que ele é obtido através da carbonização de lenha. O processo de queima da biomassa, ele acaba implicando em mais CO2 na atmosfera, que vai dar interferência no ciclo do carbono. O que é o ciclo do carbono? O processo de respiração dos seres vivos, ele causa carbono, só que ele causa uma quantidade pequena, que é absorvida pelas plantas no processo de fotossíntese, que acabam transformando ele em hidrato de carbono e liberando oxigênio na atmosfera. Quando a queima de biomassa ou outros processos, como as queimadas, por exemplo, a liberação de dióxido de carbono na atmosfera é muito grande.
e as plantas não conseguem absorver. Isso pode implicar na formação de chuva ácida, em alguns problemas respiratórios na população, em locais onde há muita incidência de fábricas e indústrias. E quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de energia? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de se utilizar a energia da biomassa. Bom, vou começar falando sobre as vantagens. Primeiramente, a vantagem é uma das coisas que a gente já falou ao longo do vídeo, que teve até uma definição que eu mesmo falei que foi ela é uma energia renovável. Ou seja, eu já expliquei antes, mas devido a esse fator é uma vantagem muito boa ambientalmente falando. Bom, a segunda é que existe uma gama de produtos, de materiais que nós podemos utilizar para obter essa energia, como por exemplo o cavaco, que é um tipo de madeira, o pallets, que é outro tipo de madeira, o bagaço da cana-de-açúcar, que não é outro tipo de madeira, mas a gente pode estar usando. E também uma outra coisa é que, em comparação com outras fontes de energia, com outros meios de produção de energia, ela apresenta baixa emissão de gases poluentes na atmosfera, como o CO2, que mesmo ela emitindo ainda é em menor quantidade. Ok, mas qual que é o envolvimento das empresas com esse tipo de energia? Bom, vou falar é uma curiosidade e além disso também é uma coisa muito importante. Porque às vezes as pessoas pensam que a energia de biomassa não funciona, tal, que isso e aquilo, mas vocês estão errados, sabe por quê? Porque a cervejaria Heineken, no ano de 2018, em 10 meses, ela construiu uma caldeira de biomassa que ela queimava cavaco. Para começar, esse cavaco que ela queimava gerava muito emprego na região, porque eles plantavam e eles mesmos que cortavam. Bom, eu vou dar alguns dados para vocês agora. Cerca de diminuiu entre 60% e 70% o custo da empresa quando eles mudaram para energia de biomassa. Porque antes eles usavam gás natural, só que mesmo o gás natural ainda tinha um elevado custo. E eles tiveram uma diminuição de 33.369 toneladas de gases emissores que aumentam o efeito estufa na atmosfera. Isso equivale a pelo menos a uns 12, 13 mil carros rodando 15 mil quilômetros por ano. Ou seja, é muita coisa. E o que é interessante também da Heineken é que aqui no Brasil ela tem um projeto de até 2021, todo o processo dela ser de energia, utilizando energia renovável. E a meta para ela até 2030, segundo alguns protocolos, é ser a rede do mundo todo dela utilizar meios de energia renováveis. Bom, gente, como nós já explicamos as vantagens, vamos para as desvantagens, óbvio. Bom, o que seriam as desvantagens? Primeiro, vou começar citando a eficiência energética, ou seja, o que ela precisaria queimar muito mais madeira para obter uma quantidade de energia equivalente a outros meios de produção, ou seja, apresenta uma eficiência reduzida. Bom, eu posso falar também sobre a criação de monocultura. O que é monocultura? Você tem um terreno e você só planta uma coisa, só planta uma coisa, só planta uma coisa. E isso pode gerar problemas não só ambientais, como econômicos também. E isso é uma desvantagem ocasionada por ela. Bom, outros seriam os impactos ambientais, como a chuva ácida, porque biocombustíveis, eles produzem um enxofre, e o enxofre evaporado ele pode produzir a chuva ácida, que é um outro problema. Oi, gente, hoje nesse extra eu vou estar dando alguns dados para vocês sobre a energia elétrica no Brasil, começando com esse gráfico que fala de matriz de oferta de energia elétrica no Brasil em 2007. Bom, esse gráfico ele dá pra gente os tipos de energia, né, e a sua participação em porcentagem. A gente já consegue ver que hidráulica e portação é o maior, né, e é discrepante a diferença com todas as outras energias. Só que em segundo lugar a gente tem a biomassa, é a segunda mais utilizada desse ano. E logo depois a gente tem gás natural. Então a gente consegue ver que as três mais utilizadas no Brasil eram energias renováveis.
Com uma breve conclusão, a gente tem que a energia de biomassa é algo muito bom para o planeta, mas que também tem suas desvantagens como qualquer outra energia renovável. Muito obrigada pela atenção.